Don Valentine, fundador da Sequoia, entra na sala. A pessoa que o espera na sala está prestes a se tornar o maior fundador do mundo, uma figura verdadeiramente icônica de fundador. Mas agora ele é ninguém. Como Don Valentine relembra, aquele cara tem um cheiro estranho e parece o Ho Chi Minh. Don Valentine acaba investindo na startup dessa pessoa e inicia uma enorme cadeia de sucessos em investimentos para sua empresa, a Sequoia Capital. Quem é a pessoa que ele encontra naquele dia naquela sala? É o Steve Jobs. Esta é a história da Sequoia Capital, uma das firmas de capital de risco mais notórias e duradouras do Vale do Silício, que investiu em Apple, Cisco, WhatsApp, Airbnb, Zoom, LinkedIn, PayPal, Google e outras ao longo de 50 anos. Seus investimentos agora valem trilhões de dólares em valor de mercado público. E formandos do mundo todo adorariam ter a chance de trabalhar na Sequoia. Porque ter a Sequoia Capital no seu currículo traz um enorme prestígio. Mas como a Sequoia Capital construiu um histórico de investimentos tão bem sucedido? Quem são os poderosos influenciadores que faturam bilhões trabalhando na Sequoia? E o que pessoas ambiciosas podem aprender com a ascensão da Sequoia ao topo? Tudo se resume a vencer. É isso que buscamos aqui. Dom Valentim é filho de um caminhoneiro e vem de origens humildes. Os pais dele não têm instrução e nenhum dos dois sequer terminou o ensino superior. Como bons católicos valorizam a educação, especialmente a religiosa. Dom cresce em Nova York, estuda em escolas católicas e vai para sua universidade Fordham. Ele se forma no início dos anos 1950 e é imediatamente convocado para o exército. Dom tem uma atitude muito negativa em relação ao exército. Ele não gosta de regras e age do seu jeito. Mas uma coisa que ele ama é eletrônica e tecnologia. E ele acaba sendo colocado no comando no exército para tentar ensinar os oficiais superiores a usar tecnologia moderna. Então, em vez de lutar guerras com cavalos e homens, tente usar tecnologia moderna. Ele se sente como um neto tentando ensinar a avó a usar um iPhone e por isso não se sente confortável em seu papel. Ele se transfere para a Marinha e é designado para a Califórnia. Esse é um grande ponto de virada em sua vida. Quando ele chega à Califórnia, desce do barco e deixa claro que não vai embora. Eu cheguei à Terra Prometida. Aqui não neva no inverno. Eu nunca vou voltar para a costa leste. Eu amo este lugar. Depois de um curto período em uma empresa chamada Sylvania Elétricos, Dom aceita um emprego na Raytheon em Los Angeles. Um emprego que moldou suas habilidades como lendário investidor de risco. A Raytheon é uma das 5 grandes. Não estou falando dessas empresas de auditoria entediantes antes de uma delas cometer suicídio, mas sim de uma das 5 principais contratadas de defesa: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics e Raytheon. Dom está trabalhando na indústria de alta tecnologia, vendendo soluções de computação para esses departamentos de defesa nas Forças Armadas. Paralelamente, como todo guerrilheiro iniciante, ele passa a fazer cursos de meio período. Na Escola de Negócios da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ele foca em vendas e marketing para desenvolver ainda mais suas habilidades de vendas. Mas depois de um tempo, ele sente que é hora de mudar. Ele é recrutado para se mudar ao norte da Califórnia e integrar uma startup recém-criada. Empresa de semicondutores promissora, Fairchild Semiconductor. A empresa que construiu o primeiro circuito integrado de silício. O incrível crescimento e demanda por silício é culpa da Fairchild, porque a Fairchild foi a empresa que pioneirou a ideia de que o silício era na verdade o material mais eficaz para usar em semicondutores. Aqui Dom manda muito bem, como você esperaria de um verdadeiro Giga Chad. Ele está vendendo semicondutores Fairchild para contratantes de defesa em Los Angeles e leva a empresa de alguns milhões de dólares em vendas para mais de 150 milhões em vendas anuais em apenas alguns anos. 150 milhões naquela época equivale a uma quantia enorme hoje. Resta torcer para que ele tivesse um bom acordo de divisão de receitas. Ele é promovido e acaba comandando todo o setor de vendas e marketing da Fairchild. E se você prestar bastante atenção, já percebe como tudo isso vai ser útil para a carreira dele como investidor de risco. Hoje em dia, semicondutores são usados em todos os tipos de produtos. Naquela época, não eram usados em nenhum.
Era parecido com o boom das criptomoedas de hoje, só que sem a degeneração do Reddit. Um novo paradigma estava sendo estabelecido e Dom está na linha de frente disso. Mas há um problema. Toda vez que Dom conquista um novo grande cliente, precisa de pequenas adaptações no produto que está vendendo ou está entrando em um novo mercado, ele precisa da aprovação do conselho da empresa. Há mais compradores em potencial do que eles conseguem atender. Dom quer aproveitar essa chance. Ele faz um plano ambicioso e o apresenta ao conselho. A proposta dele? Investir em alguns dos seus clientes. A Fairchild Semiconductor poderia ajudar a desenvolver essas empresas jovens para que se tornem clientes maiores no futuro e, ao mesmo tempo, aproveitar o potencial de valorização das ações. Mas a reação do conselho é decepcionante. De jeito nenhum, isso é uma ideia maluca. Quem iria querer fazer isso? Mas Dom não seria Dom se desistisse assim. Ele começa a investir por conta própria. Basicamente, ele se torna um investidor anjo. Sempre que ele trabalha com um cliente da Fairchild, que é uma empresa jovem com potencial de crescimento, ele investe um pouco de dinheiro do próprio bolso. Mas como eu e outros investidores anjos sabemos, há um problema. Nosso capital é limitado. Você tem o dinheiro. Nós somos ricas. Nós não somos ricos. Nós somos ricas. Nós estamos duros. Se ao menos ele conseguisse um pouco de other people's money, o dinheiro dos outros. É aqui que a sorte realmente aparece. Se Dom não tivesse tomado essa decisão, é muito duvidoso que existisse uma Sequoia Capital. E talvez nem existisse a indústria moderna de capital de risco como hoje conhecemos. Após um curto período na National Semiconductor, Dom recebe uma proposta da Capital Group que ele não pode recusar. A maioria de vocês, jovens gorilas ambiciosos, talvez conheça instituições financeiras como Goldman, Colbert, Kravis, Roberts ou Apollo. A Capital Group é um pouco mais discreta, mas adivinha só, eles gerenciam dólares americanos. Dólares americanos 2,6 trilhões. Fundada em 1931, ela é uma das organizações de gestão de investimentos mais antigas e maiores do mundo. Eles descobrem com Dom sobre o investimento anjo privado que ele faz e então sugerem algo. Que tal trabalhar em tempo integral no Grupo Capital e sair da National Semiconductor? Nós fornecemos o capital, você fornece a experiência. Fechado. Agora estou com eles. Em 1972, Dom deixa as vendas para virar investidor de risco em tempo integral, quando o capital de risco ainda não era uma indústria consolidada. No máximo, talvez 50 milhões de dólares em todo o país era o montante disponível para financiar novas empresas, e isso no início dos anos 70. Ele começa a trabalhar com o Grupo Capital, que lança um fundo de 5 milhões de dólares para clientes interessados em startups de alto risco e retorno na indústria de semicondutores. Dom começa a fazer investimentos em nome do Grupo Capital. Paralelamente, ele começa a trabalhar na criação de sua própria empresa e na captação de seu próprio fundo de Venture Capital. O nome da empresa é Sequoia Capital, mas captar recursos é mais difícil do que Dom pensava. Mesmo tendo um bom histórico e experiência de trabalho em uma das maiores gestoras financeiras da época, é difícil. A recepção que ele tem dos potenciais investidores, os LPs do seu fundo. Bem, isso não parece o ramo de investimentos, sabe? Isso não é renda fixa. Ao que Dom responde, exatamente. Isso não é o ramo de investimentos, isso é o ramo de construção de empresas. Em uma história engraçada, ele visita o Salomon Brothers, banco de investimentos em Nova York. Ele se senta com os banqueiros e faz a apresentação para eles. A única coisa que eles dizem é: bem, vemos que você não estudou na Harvard Business School. Ele responde: não estudei na Harvard Business School, mas sim na escola de negócios da Fairchild Semiconductor. Mas os banqueiros não acham isso muito engraçado. Eles não vão investir em ninguém que não tenha estudado na Harvard Business School. Um erro enorme para o balanço do Salomon Brothers. Eles vão ser massacrados pela crise financeira e com razão. Dom leva quase 3 anos para, junto a dar um grupo de capital, levantar o primeiro fundo independente da Sequoia. Em 1975 isso finalmente acontece. A Sequoia é lançada com um fundo inicial de 3 a 5 milhões de dólares americanos. Também aqui o foco do fundo é claro, e a natureza do trabalho não é realmente comparável a nada do que conhecemos dos fundos de Venture Capital de hoje. Lá nos anos 70, mesmo antes de eu entrar, e nos anos 80, estávamos construindo a infraestrutura do que hoje é chamado de internet. Assim que Dom começa, ele estabelece o que chama de algumas regras básicas para investir.
Até hoje, muitas dessas regras influenciam profundamente como os investimentos são feitos na Sequoia e por que ela se tornou a instituição de elite pela qual é conhecida. A lista de verificação de investimentos da Sequoia Capital. Você deve estar em um mercado muito grande. O investimento potencial deve estar no norte da Califórnia, deve ser em uma tecnologia avançada, deve ter uma alta capacidade de margem bruta, deve permitir que a Sequoia tenha retorno de 100 milhões de dólares no investimento. Por fim, a startup deve responder positivamente à participação ativa da Sequoia. A Sequoia impulsiona e apoia o crescimento dos negócios. E um dos aspectos mais importantes do negócio de capital de risco, que é fornecer valor às startups após a aquisição, é um superpoder óbvio de Don Valentine. Ele consegue levar as empresas do seu portfólio para o próximo nível, ajudando-as com vendas e marketing, indo ao mercado ou aprimorando suas áreas de finanças e contabilidade. E seu primeiro negócio já é um sucesso. A startup estava prestes a ser pioneira em jogos de arcade, consoles domésticos e computadores pessoais. Produtos como Pong e Atari 2600 ajudaram a definir a indústria do entretenimento eletrônico dos anos 1970 até meados dos 1980. O investimento estava diretamente ligado à experiência de Don na Fairchild Semiconductors. Nosso primeiro investimento foi em uma empresa chamada Atari. Don investiu $600 mil na empresa em 1975 e no ano seguinte a empresa acaba sendo adquirida pela Warner Communications por 28 milhões. A Sequoia retorna 4 vezes o investimento rapidamente. Esse é um ótimo taxa interna de retorno, mas fica aquém das 20 vezes que Don espera alcançar a longo prazo. Isso é seguido pelo investimento dele na Apple. E embora a Sequoia, representada por Valentin, invista em Steve Jobs bem no início, quando ninguém mais está disposto a financiá-lo. Sem exagero, eu diria que toda reunião com Steve era de parar o show. O acordo é também um dos maiores feitos da Sequoia. É um dos motivos pelos quais a Sequoia, há poucos meses, remodelou completamente toda a sua estrutura de negócios. O que aconteceu é um sentimento que muitos novatos do Wall Street Bets conhecem bem. Venderam cedo demais. A Sequoia retirou a Apple prematuramente do seu portfólio. Ejaculador precoce. A posição é encerrada em 1979, antes da oferta pública inicial da Apple, por cerca de $6 milhões. Um retorno saudável, mas surpreendentemente baixo, considerando que hoje a empresa está avaliada em mais de $2,5 trilhões de valor de mercado. A Sequoia poderia ter faturado bilhões, mas como veremos mais tarde no vídeo, eles aprenderam a lição. Provavelmente, um dos investimentos mais bem-sucedidos de Don acontece em 1987. Don investe $2,5 milhões em uma pequena empresa fundada na GSB a Cisco, por 30% dela. 12 anos após fundar a Sequoia Capital, Don aprendeu. Não vai deixar essa passar. Então, ele não só financia totalmente a empresa de imediato com $2,5 milhões e fica com 30% da empresa. A empresa abre capital logo depois, valendo 224 milhões. E Don permanece no conselho, ele não distribui as ações. Ele segue presidente do conselho até meados dos anos 90. A Sequoia valoriza a Cisco e obtém retornos enormes com a empresa. Este será o novo manual da Sequoia Capital daqui em diante. Além desses investimentos, a Sequoia segue captando novos fundos. Os fundos crescem continuamente, passando de 3 a 5 milhões para cerca de 150 milhões nos anos 1990, levantando um novo a cada 3 anos. Mas Don percebe que não é possível investir em todas essas empresas e dar a elas todo o tempo e atenção de que precisam para se tornarem bem-sucedidas. É simplesmente trabalho demais. Então, durante os anos 70 e 80, Valentin faz o negócio crescer, contratando uma equipe pequena, mas ambiciosa ao seu redor. Acredito que tudo começou com Don Valentin, que na minha opinião tinha 2 lições fundamentais. Uma era realmente uma valorização dos mercados e a segunda, uma habilidade de recrutar pessoas não convencionais. Ele recrutou Mike Moritz. Logo depois de recrutar Mike, ele me contratou. Eles continuaram fazendo muitos negócios e investindo em empresas como Cisco, Oracle, Google e Yahoo cedo, obtendo ganhos significativos.
Uma das receitas de sucesso durante o processo de contratação é procurar pessoas com experiência funcional em uma startup. Por exemplo, design ou engenharia de aplicações, produto, marketing e vendas e assim por diante. Don Valentine sabe que às vezes as empresas mais incríveis, como a Apple e a Cisco, parecem loucura e você precisa de alguém disposto a enxergar o potencial por trás dessa loucura e defendê-las. E muitas vezes essas pessoas não vêm da Harvard Business School. Avançando para meados dos anos 90, Don Valentine olha para trás com um histórico incrível e estabelece a base para o que vai se tornar a instituição de capital de risco mais famosa do mundo. Mas agora Don percebe que é hora de passar a bola para a próxima geração. E o controle da empresa é passado para dois homens que se tornariam verdadeiros líderes de primeira linha no ecossistema de capital de risco: Doug Leone e Michael Moritz. Michael Moritz tinha um histórico impressionante e de elite, tendo estudado na Universidade de Oxford e na Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Assim como Jason Calacanis, o lendário investidor anjo já retratado aqui, Michael inicialmente desperdiçou seu potencial no jornalismo. À medida que fui ficando um pouco mais velho, comecei a me interessar por jornalismo. E ele poderia ter ficado lá para sempre se não fosse por uma conversa transformadora. Fui conversar com um cavalheiro que era o editor do Daily Telegraph e ele disse: se eu tivesse a sua idade, sairia da Grã-Bretanha e iria para a América. E foi isso que me levou para a América. Nos Estados Unidos da América começou a trabalhar na revista Times. Alguns anos depois, em sua carreira, ele decidiu que não queria trabalhar no jornalismo por muito tempo. Agora estou seguindo em frente com isso. E tomou a decisão de deixar o Time e seguir uma carreira em capital de risco. Naquela época eu vi o que acontecia com as pessoas. Foi revelador para mim. Eu vi o que acontecia com quem ficava na Alemanha e tinha 60 anos, né? Especialmente se trabalhava para o Time, que era um emprego confortável, onde você era enviado para vários lugares do mundo e acabava como alcoólatra. O que me parecia ser uma trajetória de carreira realmente atraente. Depois de trabalhar muitos anos na revista Time, ele saiu e cofundou a Technologic Partners, uma empresa de boletins informativos e conferências de tecnologia. E junto com outra pessoa, comecei uma pequena empresa que publicava boletins informativos e organizava conferências sobre a indústria de tecnologia. E foi isso para mim, e aquele cara continuou com a empresa e muitos anos depois, sem a minha ajuda, a Dow Jones comprou essa empresa. Por causa disso, ele conheceu muitas pessoas no Vale do Silício e acabou sendo contratado pela Sequoia Capital em 1986. Assim como no Discord do Kevin John, onde criamos planos mestres de 10 anos, esse é o principal fator tanto para pessoas quanto para empresas, como afirma Mike Moritz. Moritz viria a ser nomeado o capitalista de risco número 1 na lista Midas da Forbes em 2006 e 2007. Meio que a comparação brutal para os capitalistas de risco. Atualmente, ele investe em empresas de internet como Google, Yahoo, Skyscanner, PayPal, Webvan, YouTube e Zappos. Atualmente, ele integra o conselho de empresas como Klarna, Kayak.com, LinkedIn, Stripe e PopSugar. Moritz já fez parte do conselho de empresas como Google, PayPal, Yahoo e Zappos. O Google foi um dos vários co-investimentos com John Doerr, da empresa rival de capital de risco Kleiner Perkins. A oferta pública inicial da empresa em 2004 fez de Moritz um dos homens mais ricos do país de Gales. Comparado ao eloquente e nobre Michael Moritz, Doug Leone é um cara totalmente diferente. Leone nasceu em 4 de julho de 1957 em Gênova, Itália. A família de Leone se muda para os Estados Unidos da América quando ele tem 11 anos. Quando Doug Leone chega a Mount Vernon, Nova York, em 1968, o imigrante italiano de 11 anos não faz ideia de nada. Ele tira nota baixa em matemática porque se confunde com verdadeiro e falso. Ele usa calças feias de tecido barato, que provocam gozações dos colegas de classe. Depois da escola, ele assiste McHale's Navy sozinho em uma televisão em preto e branco, na esperança de aprender frases coloquiais que o ajudem a se enturmar. Ei, cara, olha. Boa sorte, querida. Estamos sendo invadidos. Anos depois, Leone começa a se situar.
Na adolescência, ele trabalha em barcos e sua muito no emprego de verão. Ele lembra que podia ver todas as crianças na piscina do clube de campo ao olhar para o outro lado. Os jovens estão conversando com as garotas e ele pensa consigo mesmo: mal posso esperar para encontrar vocês no mundo dos negócios. Vocês cometeram um grande erro ao me deixar entrar. Ambição, vulnerabilidade, vingança. Muitos imigrantes bem-sucedidos reprimem esses sentimentos enquanto sobem ao topo. Eles ocultam mágoas antigas e tentam se integrar à aristocracia americana. Leone é diferente. Mesmo em sua posição de sócio-gerente na empresa de capital de risco Sequoia Capital, Leone ainda se comporta como um trabalhador esforçado tentando sua primeira grande oportunidade. Como ele diz, muito do que me faz seguir em frente é o medo. Depois de ser intimidado por muitos e muitos anos, Doug finalmente termina o ensino médio. Essa experiência o fortaleceu, mas ele também mudou desde que chegou aos Estados Unidos. Agora ele fala inglês muito bem. Ele vai adicionar selos de prestígio ao currículo. Leone se forma em engenharia mecânica pela Universidade Cornell em 1979. Um mestrado em engenharia industrial pela Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Columbia em 1986 e um mestrado em administração pela Escola de Administração Sloan do Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1988. Após se formar na Universidade Cornell, ele começa a trabalhar na Hewlett-Packard como vendedor. E a sorte sorri novamente. Seu distrito de vendas também é onde fica a Escola de Negócios da Universidade Columbia. Mas esse local tinha uma coisa importante na Universidade de Columbia, onde alguém me explicou o que era a Advanced Research Projects Agency Network. Isso me levou a conseguir um emprego na Sun Microsystems, de novo, aquele território de vendas ruim. E você pode dizer que eu criei minha própria oportunidade porque fiz algumas perguntas. Esse azar virou sorte. Fui um dos primeiros funcionários da Sun Microsystems, número 50 e pouco, mas não lembro o exato. A Advanced Research Projects Agency Network foi criada como agência de projetos de pesquisa avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e ela é frequentemente considerada o precursor inicial da internet. No início dos anos 1970, quando os 4 primeiros nós da Advanced Research Projects Agency Network ficaram funcionais, as coisas eram mais complicadas. Trocar dados entre computadores, especialmente de redes diferentes, não era tão fácil quanto é hoje, mas isso foi o suficiente para deixar Leone cada vez mais interessado no mundo dos computadores e da internet. Por um tempo, ele trabalha na startup promissora Prime Computer, produtora de mini computadores. Mais uma vez, ele escolhe trabalhar em uma posição de vendas, vendendo computadores para Wall Street e ganhando aquela grana boa. Talvez seja a interseção entre tecnologia e finanças. Talvez seja ele conhecendo um dos lendários VCs Silverback em seu trabalho na Sun Microsystems, Vinod Khosla, cofundador da Sun Microsystems e fundador da Khosla Ventures, um homem que mereceria uma biografia inteira só para ele. Ou talvez seja ele caminhando pela 6ª Avenida e se perguntando como diabos gerar enormes quantidades de riqueza e conseguir pagar por todo o luxo que está vendo ao seu redor. Não importa o que seja, Doug Leone traça um plano. Ele quer trabalhar em capital de risco. Mesmo naquela época, as chances de entrar em capital de risco eram pequenas. É uma indústria nova e Doug não tem Harvard no currículo. É aí que ele volta para a universidade e de alguma forma consegue entrar na Columbia para fazer um mestrado em engenharia industrial. Isso então aumenta o prestígio do seu currículo o suficiente para ser aceito em um Master of Business Administration no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A abordagem dele para entrar em Venture Capital é criativa. Ele contata todas as empresas de Venture Capital conhecidas até então por cartas escritas. Os deuses do Venture Capital lhe dão a chance da vida. Don Valentini da Sequoia o aceita para uma entrevista. Às 5 de uma segunda-feira, ele é entrevistado por Don. E Don Valentine faz exatamente uma pergunta para ele. O que é importante? Claro que eu sabia o que era importante. Falei por uns 7, 8 minutos. Eu dei tudo de mim, quero dizer, eu dei tudo mesmo. 30 segundos de silêncio e ele disse, o que mais? Não está claro como Doug conseguiu se recuperar disso, mas o que está claro é que no final ele conseguiu o emprego. Don Valentine gosta de algumas coisas em Leone, todas importantes para jovens gorilas ambiciosos que querem entrar no ramo de capital de risco.
As habilidades de vendas que adquiriu, sua mentalidade batalhadora como jovem imigrante, Chad disposto a trabalhar duro e o carisma desenvolvido nos cargos anteriores em vendas. E Doug está prestes a provar para Don que ele fez uma das melhores escolhas de contratação possíveis. Como investidor anjo, costuma-se investir em 20 empresas, esperando que apenas uma tenha bom desempenho, enquanto o restante consome seu dinheiro. 2 ou 3 darão algum retorno acima do investido, enquanto o resto será totalmente perdido. Doug Leone investiu em 3 empresas durante seu início na Sequoia, e todas as 3 abriram capital. A verdade é que Doug está tão imerso em tecnologia de redes e software que consegue distinguir os futuros vencedores dos usuários. Se quiser aprender, pesquise sobre suas 3 conquistas: Renaissance Software, International Network Services e Arbor Hyperion. Mas prepare-se para gastar bastante tempo entendendo o negócio. Resumindo os primeiros anos de Doug na Sequoia, ele entrou para a Sequoia Capital em 1988 e se tornou sócio-gerente em 1996. Já disse o suficiente. Ele passou a sociedade para um monte de investidores jovens. Ele só nos disse o que não queria fazer. Em 1996, Doug Leone e Michael Moritz assumem a liderança da empresa. Uma ascensão incrível para um imigrante italiano que começou do zero, um verdadeiro testemunho da liderança de Don Valentine. Aqui vai uma pequena história que está em um livro. Uma vez participei de uma apresentação como associado com Don. Saímos da apresentação. Don deixou o bilhete escrito com sua tinta verde, que sempre usava na mesa para eu ver. Doug Dash não serve para ouvir fundadores. Deixou isso na mesa para eu ver. Esse era meu feedback sobre como questionava os fundadores. Uau! Você aprendeu rápido. Vocês têm espaços seguros. Quero feedback toda segunda à tarde. Me avisem se estou indo bem. Deixa eu te dizer, aquele bilhete do Don valeu por 20 dessas reuniões que temos agora. E por isso eu amo esse homem. Ele me deu a chance da minha vida. Eu o respeito muito. Cara, ele mudou minha vida e me deu uma chance. Mas onde há luz, há escuridão. As vitórias iniciais de Doug Leone também geraram uma falsa confiança nele. Ele vai enfrentar seu maior desafio profissional até agora. Um desafio que vai mostrar os verdadeiros valores que a Sequoia segue. Esse desafio chega em 1999 durante a bolha das empresas.com. A bolha das .com ocorreu entre 1995 e 2000, quando investidores apostaram em startups de internet esperando rápido retorno financeiro. Investimentos especulativos nessas startups.com impulsionam os mercados de ações. O índice Nasdaq, centrado em tecnologia, sobe de menos de 1.000 em 1995 para um pico de 5.408 em 10 de março de 2000. Na corrida para lucrar com o boom da internet, muitos investidores ignoram métricas tradicionais de investimento, como a relação preço-lucro. Eles preferem um modelo de negócios que prioriza rápido reconhecimento de marca e participação de mercado, mesmo oferecendo serviços ou produtos a preços baixos ou gratuitos. As baixas taxas de juros em 1998 ajudaram a aumentar a quantidade de capital investido nas empresas.com. A euforia cresce com fundadores e investidores enriquecendo rapidamente quando empresas.com abriram capital. Mas, como qualquer apostador do Wall Street Bets pode atestar, toda bolha estoura em algum momento. E a bolha começa a se estourar em 1999. Em 2000, empresas como a Pets.com faliram e em 2001 a bolha estourou de vez, causando a queda de várias .com. Como os investidores passam a chamá-las. E a Sequoia não está isenta dessa situação. O fundo de crise das .com deles vai tão mal que os sócios da Sequoia estão aprendendo o que é clawback. Esse é o jargão da indústria para o reembolso que os capitalistas de risco são contratualmente obrigados a fazer aos investidores, caso tenham embolsado mais do que sua parte de 20% dos lucros totais do fundo. Os VCs podem ser obrigados a pagar clawbacks quando recebem sua parte de 20% sobre os ganhos iniciais de um fundo, o que é uma prática comum. No final, o fundo todo tem prejuízos. Isso ocorre frequentemente após a bolha tecnológica, que transforma várias empresas jovens em ações que sobem rapidamente.
A cláusula de clawback significa que muitos fundos de capital de risco acabam tendo prejuízo, mesmo que alguns de seus investimentos iniciais tenham sido lucrativos. Leone faz reuniões de sala de guerra na Sequoia. Alguns sócios da Sequoia devem aos investidores mais do que seu próprio patrimônio líquido. Como eles podem sair dessa situação? Muitas empresas de capital de risco preferem aceitar o prejuízo no fundo atual, levantar um novo fundo e lucrar com as taxas. Mas a Sequoia não quer o caminho mais fácil. Assim como a montadora Ford, que se recusou a aceitar resgates do governo em 2008, a Sequoia quer conseguir por conta própria apenas com muito esforço. Ninguém vai perder dinheiro na Sequoia Capital. Eles pegam fundos que estavam em 0,3 vezes, ou seja, um fundo de 100 milhões de dólares valeria apenas 30 milhões naquele momento. Os investidores do fundo perderam 70 milhões de dólares com seu investimento. E a Sequoia faz o impossível ao elevar esse valor para quase 2 vezes. Abrindo mão das taxas, sem ganhar nada com o fundo, mas reinvestindo todo o dinheiro nas startups e ajudando as startups na prática a continuarem vivas. O orgulho de ter conseguido realizar essa reviravolta vai moldar a cultura da Sequoia por anos. E por muitos anos, Doug Leone vai contar aos clientes que esses tempos são alguns dos momentos mais orgulhosos da história da Sequoia Capital. Não são os momentos em que você está no topo, tendo investido no Google ou na Cisco, mas sim os momentos em que você está no fundo, em território negativo, que definem quem você realmente é como empresa. Em 2012, Mike deixa o cargo de Chief Executive Officer da Sequoia por motivos de saúde. Consequentemente, nessa dupla, restou apenas Doug e ele se torna o sócio-gerente global da Sequoia. Indo para os tempos atuais, em 2017, a Forbes nomeia Leone como um dos 10 principais investidores da indústria de tecnologia nos Estados Unidos. Ele lidera a expansão internacional da Sequoia para a China e a Índia, que são consideradas etapas muito importantes para a dominação global da empresa. As pessoas devem saber que primeiro temos um grupo de sócios na China, eles tomam decisões locais. Quero que as pessoas saibam que nos últimos 13 anos ninguém nos Estados Unidos da América ganhou mais dinheiro da China. Nós e eles contribuímos para um fundo e todos tiramos desse fundo. Recebemos um pacote de castanhas sortidas pelo mesmo valor em dólares. Leone foi responsável por investimentos incluindo ServiceNow, Aruba, Meraki, Hackspace e Media Express. Ele faz parte do conselho da PlanGrid, Nubank, Actionic, Numerify e Let's Engines. Em 2017, ele ficou em 693º na lista de bilionários da Forbes, com patrimônio de 2,9 bilhões de dólares americanos. Em 2020, ele foi listado na lista de bilionários da Forbes, com uma fortuna de 3,5 bilhões. Bastante sólido para um jovem imigrante italiano ambicioso. Minha vida realmente se dividiu em 3 fases diferentes. Nos primeiros anos era sobre conseguir. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Dos 30 aos 50 anos eu só queria ser o melhor. Isso realmente me motivava. Dos 50 a 55 até agora, com 57. E espero que até o fim da minha carreira, o que realmente me motiva é trabalhar com pessoas mais jovens. É rude dizer, mas não quero conviver com pessoas como eu ou pessoas velhas. Quero conviver com pessoas como você. Então, na Sequoia Capital, encontrar um parceiro jovem e talentoso, um investidor, um funcionário e ajudá-los da melhor forma possível é realmente o que me mantém motivado agora. O que a Sequoia Capital se tornou nas últimas décadas é realmente notável. Entre nos escritórios espartanos da Sequoia, na capital do Vale do Silício, a Sand Hill Road, e veja o que acontece quando um punhado de perfeccionistas famintos como Leone e Moritz se juntam. Comece pela entrada, repleta de cópias emolduradas de documentos de financiamento de 98 empresas. A parada de sucessos começa com a oferta pública inicial da Apple em 1980. Inclui nomes como Oracle, Cisco, Yahoo, Google e LinkedIn, filhos da Sequoia.
Desde sua fundação em 1972, a Sequoia apoiou startups que hoje somam 1,4 trilhão de dólares americanos em valor de mercado, o que representa 22% da NASDAQ. Mesmo assim, a Sequoia não ostenta seu legado como outras empresas de capital de risco de alto nível, nem como John Pierpont Morgan ou Kohlberg Kravis Roberts. Tínhamos todos esses pôsteres, 200 IPOs, 20% da NASDAQ, blá blá blá. Tire todos eles das paredes. Retire tudo das paredes e vamos fingir que não tivemos nenhuma vitória. Na Sequoia, os registros históricos de oferta pública inicial estão enfiados em molduras de qualidade de farmácia. Os sócios da Sequoia não desfrutam de escritórios privados luxuosos. Em vez disso, eles trabalham em mesas de pé, em um grande salão aberto. As salas de reunião são decoradas com cestos de lixo de plástico baratos. Parece que os sócios da Sequoia ainda não perceberam que podem ser ricos. Ou talvez tentem emular a mentalidade de grandes nomes como Bill Gates, veteranos que construíram empresas dominantes com uma mentalidade obcecada. Bill Gates me deu uma carona até o aeroporto no carro dele e o rádio estava faltando no carro. Um buraco grande no painel. Perguntei, Bill, o que houve? Roubaram? Ele respondeu, não, mandei tirar. Por que você mandou tirar? Bem, eu dirijo da minha casa até o escritório, que leva 7 minutos e 32 segundos, e depois vou do escritório até o aeroporto, que seja lá quanto tempo for. E ele disse, se eu tiver o rádio, tenho medo de ligá-lo e não vou estar pensando na Microsoft. Nos últimos anos, os métodos improvisados da Sequoia geraram os maiores ganhos da empresa. 9 sócios da Sequoia estão na lista Forbes Might As dos capitalistas de risco mais bem-sucedidos devido aos investimentos lucrativos da empresa. Durante anos, o sócio da Sequoia, Jim Goetz, liderou após investir no WhatsApp em 2011, bem antes do Facebook comprar a empresa por 19 bilhões de dólares. Leone está em 6º lugar, seguido pelos colegas Michael Moritz e Alfred Lin. O salário base na Sequoia não impressiona. Embora os salários dos 9 sócios gerais possam passar de 1 milhão, a Sequoia não se preocupa com bônus garantidos como em Wall Street. Alguns sócios juniores da Sequoia aceitaram cortes salariais para entrar, um sacrifício fácil de fazer. Os ganhos de capital são muito maiores que o salário base. O histórico de investimentos deles é excelente. E com a Sequoia ostentando um dos melhores históricos de investimento do mundo, não é surpresa saber que os sócios ouvem mais de 200 apresentações por mês. As chances de sucesso são cerca de 1%. Deixe-me explicar primeiro. Nós estamos muito cientes de que quando alguém vem até a Sequoia, essa pessoa está preparada. Sabemos que para muitos é um dos dias mais importantes de suas vidas. Talvez eles vão até Andreas, talvez vão até a Benchmark. Então nós levamos isso muito a sério. As reuniões na Sequoia começam exatamente na hora, terminam na hora e ninguém fica com o iPhone ligado. Isso vai contra a nossa cultura. Ninguém está respondendo e-mails, só para esclarecer. E dependendo de qual sócio você está encontrando, as chances podem ser maiores ou menores. Todo mundo tem sua especialização. Seja a reunião positiva ou negativa, fundadores consideram a hora com a Sequoia uma das experiências mais intensas da vida. Moritz é o detetive, ouvindo cada detalhe da história de um fundador e fazendo poucas perguntas assustadoramente perspicazes. Tanto Lin quanto Schreier são os growth hackers, procurando maneiras de startups voltadas para o consumidor decolarem ainda mais rápido. Goetz e Gauguin são os mecânicos, trazendo 25 anos de experiência, cada um com empresas de tecnologia corporativa para aumentar as chances de sucesso de uma startup. E tem Leone, que desafia os fundadores logo no início para ver quem é forte o bastante para vencer. Tony Zingale, um executivo experiente do Vale do Silício, relembra uma reunião nos anos 90 em que Leone pegou seu currículo, jogou-o sobre a mesa e rosnou. O que você sabe sobre liderar uma startup? Eles discutiram 10 minutos até Leone dizer: Ok, agora sabemos que você é um filho da mãe inteligente. Agora podemos começar a reunião. E se você finalmente conseguir, é provável que tenha um acordo verbal estabelecido apenas algumas horas após sua apresentação inicial. Isso até lhes rendeu respeito de pessoas como Elon Musk. Fui conversar com o Mike e ele decidiu investir basicamente em cerca de 30 minutos ou algo assim. E então o Mike transferiu 5 milhões de dólares
para nossas contas sem assinar nada, só após uma rápida reunião. E foi isso. Para a Sequoia, trata-se de simplicidade. Eles também conquistam respeito por parecerem realmente prestativos. Um dos mantras do capital de risco é ser útil operacionalmente, mas poucos realmente são. Apesar de acertar nas escolhas, a Sequoia também enfrenta fracassos. Os 3 maiores erros. Twitter. Dada a chance de adquirir 10% da empresa em 2007, quando ela estava avaliada em apenas 20 milhões. Mas a Sequoia sugeriu que queria uma participação de 20% a 30% e acabou perdendo. A Sequoia também se atrapalhou ao investir no negócio de Sean Parker. E então, quando Mark Zuckerberg se juntou a Sean Parker, Zuckerberg decidiu pregar uma peça na Sequoia. Em 2004, ao ser convidado para uma reunião de financiamento, Zuckerberg chegou atrasado e de pijama para apresentar seu projeto paralelo, Wirehog. Além disso, ele iniciou sua apresentação chamada Os 10 Principais Motivos para Não Investir. Mas a Sequoia saiu ganhando quando o Facebook comprou o WhatsApp junto com ela, lucrando mais de 6 bilhões com seus 40% de participação. Por fim, como dissemos antes, a Sequoia também cometeu o erro de vender suas ações da Apple em 1979, apenas 18 meses depois de tê-las comprado. Mas esses fracassos ajudaram a empresa a se adaptar e a remodelar sua metodologia, não sendo tão teimosa em relação às porcentagens, mantendo seus vencedores por mais tempo e, às vezes, pagando caro demais por empresas que estão prestes a mudar o mundo. Todas essas experiências também são os motivos pelos quais a Sequoia recentemente mudou para uma estrutura de fundo totalmente nova, um fundo evergreen, algo que até agora não havia sido visto no setor. Como usar esse ativo em uma situação vantajosa para todos? O que quero dizer é benefício mútuo. Fundadores em primeiro lugar, parceiros limitados, sendo 70% organizações sem fins lucrativos e Sequoia. Pensamos, e se mostrássemos aos fundadores que podemos acompanhá-los por muito tempo? Isso é uma vitória dos fundadores. Se dissermos aos parceiros limitados que vamos ajudá-los a gerenciar as distribuições para manterem por mais tempo e não vender no recebimento. Do nosso ponto de vista, estar em alguns conselhos por mais tempo realmente nos ajuda. Então percebemos que tínhamos um ativo único que nem todo mundo pode replicar. Porque sabe, se dissermos que geramos 7 trilhões em valor de mercado, 250 IPOs, não custa muito para outro sócio dizer, nós meio que fizemos isso também. Temos 100 IPOs, mas para o fundo Sequoia é preciso grandes saídas. E são movimentos como esses, construir uma estrutura de fundo totalmente nova, manter os vencedores por mais tempo e entregar qualidade excepcional que mantiveram a Sequoia no topo por anos. Dom Valentim, que faleceu em outubro de 2019, foi chamado de um dos líderes de uma geração que forjou o Vale do Silício e escolheu o nome Sequoia, porque transmitia a longevidade e a força das altas árvores Sequoia. Os sócios observaram o quanto Valentim era humilde, sendo alguém que evitava colocar seu próprio nome no negócio. Mas o legado da Sequoia continua vivo, com novas captações de recursos acontecendo para investir em algumas das maiores ideias que este planeta já viu. Algumas talvez nem existam ainda.